O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Durante quase 2 décadas, diversas garotas desapareceram numa área entre a França e a Bélgica. O que os investigadores não imaginavam é que por trás dessa história não estava apenas um homem. Eu sou a Mabê, e essa é a história do Ogro das Ardenas e a cúmplice do mal. Gente, vamos para alguns recadinhos. Esse episódio a Carol não vai participar, então é só eu que narro, mas semana que vem já estamos de volta e tudo certo. E outro recado é que a gente tem falado aqui, do nosso jogo do Stop, Modus Operandi, com a Galápagos, e ele já tá chegando até vocês. Ele continua à venda lá na Amazon. No final de julho, a gente vai fazer uma sessão de autógrafos aqui na Galápagos, em São Paulo. Então fica de olho nas nossas redes que a gente vai contar tudinho lá. Durante quase 20 anos, várias meninas e mulheres desapareceram numa região que ficava entre a França e a Bélgica. A polícia procurava, as famílias ou amigos denunciavam, mas nunca nenhuma pista levava em algo concreto. A gente vai citar alguns desses casos. No dia 11 de dezembro de 1987, Isabelle Laville, de 17 anos, não voltou para casa. A garota tinha cabelos castanhos e longos, ela era bem bonita e desapareceu perto de Auxerre, uma região da França. Ela vestia um casaco de lã longo, cinza e azul escuro, jeans e botas brancas. Isso foi repetido exaustivamente nas rádios, após a família relatar o seu desaparecimento. Por mais que a polícia investigasse, eles não tinham nenhum sinal, nenhum rastro, nada onde se apoiar. As buscas não trouxeram resultado e a família ficou muito tempo sem respostas. 2 anos depois, no dia 20 de dezembro de 1989, Elizabeth Breach, de 12 anos, também não voltou para casa. Ela tinha um cabelo loiro bem curtinho, um sorriso lindo. Foi brincar na casa de uma vizinha, em Namur, na Bélgica, e depois ela não foi mais vista. Fizeram diversas buscas, mas nenhuma pista apareceu. 11 anos depois, no dia 17 de maio de 2000, um chefe de polícia chamado Daniel Bugar recebeu a ligação de um colega policial, falando que a sua sobrinha, uma garota chamada Celine Saison, de 17 anos, tinha sumido, que ele tinha procurado a polícia e que eles disseram que provavelmente ela teria fugido, mas que ele conhecia a sobrinha e sabia que ela não faria algo assim. Durante 2 meses, a polícia investigou e não chegou a lugar nenhum. Até que no final de julho, no dia 22, um corpo foi encontrado na Bélgica, bem na fronteira com a França. Era o corpo da Celine Saison. Apesar de encontrarem o corpo, eles não conseguiram nenhuma informação relevante sobre quem teria cometido o crime. Eles continuavam as buscas, eles continuavam pesquisando, mas nada levava a nenhum agressor. Um ano depois, no dia 5 de maio de 2001, uma outra garota sumiu em Sedan, na França. O nome dela era Menena Tumpon, e ela tinha só 12 anos de idade. Ela era conhecida por ser uma garota muito animada, que estava sempre sorrindo. O apelido dela era Ice, porque quando ela nasceu, ela tinha olhos enormes e lindos. Então a família dela, os amigos dela, todo mundo chamava ela de Ice. A última vez que ela foi vista, ela estava numa mediateca. O padrasto e a mãe foram ao supermercado e deixaram a garota lá. Quando eles voltaram para casa, a menina não estava lá. E era o combinado, Era o combinado que ela voltaria depois para casa, então já tinha meio que dado o horário. Eles chamaram a polícia, fizeram várias buscas pela região, usaram helicóptero, cães farejadores, mas nada, nenhum sinal da garota. Em março de 2002, 10 meses depois, o corpo foi encontrado na Bélgica. Uma pessoa encontrou um crânio e objetos pessoais enquanto corria numa floresta. Antes mesmo de confirmar o corpo, a mãe já tinha reconhecido os pertences da filha. Na coletiva de imprensa, a mãe nem conseguiu falar de tanta dor. Quem fala é o padrasto dela, que acabou fazendo essa ponte aí entre a polícia e a mídia e tudo mais.
E ele fala que, embora eles tivessem vivido 10 meses no inferno, tentando descobrir, né, o paradeiro da filha, agora eles iam viver um novo tipo de inferno, que era tentar descobrir quem tinha cometido tamanha atrocidade. Eu sei que a gente citou aqui vários nomes, mas, gente, simplesmente não parava. Sempre estava desaparecendo meninas ou jovens mulheres de várias idades. E 2 anos depois, foi a vez de uma garotinha de 9 anos chamada Estelle Mouzan. No dia 9/1 de 2003, era uma quinta-feira. Nevava muito. E à noite, o Eric Mouzan, que é o pai dela, recebeu um telefonema da mãe dizendo que a garota não estava na casa, né? Se ele sabia de algo, se ele tinha alguma informação da menina. E a mãe já tinha ido nos vizinhos, ninguém sabia onde a garota estava. Ela estava super desesperada. A menina saía da escola às 6 da noite e ela andava 20 minutos até chegar em casa, era bem pertinho. E ela não aceitava carona de ninguém, os pais tinham certeza disso, porque eles viviam falando pra ela que era perigoso, pra ela não falar com estranhos. Então eles tinham certeza que ela não faria nada disso. Mas, mais uma vez, era uma história sem pistas, sem nada. As buscas não traziam nenhum resultado. Um belo dia, a polícia conversou com uma colega da Estelle que disse que tinha sido abordada em dezembro por um homem oferecendo carona para ela e que ela tinha recusado. Fizeram um retrato falado e divulgaram por aí. Era um homem entre 40 e 45 anos, europeu, rosto magro, mas não deu em nada. Então foram vários casos como esses. Alguns encontravam os corpos, outros não encontravam os corpos, mas de qualquer forma não tinha ideia de quem poderia ter cometido esse crime. Até que em 2003 tudo mudou. Em junho de 2003, uma jovem belga foi até a polícia denunciar uma tentativa de sequestro que ela sofreu. Ela conta que um homem pediu informações para ela, para uma cidade próxima ali de onde eles estavam, e ela entrou no veículo para ajudá-lo, quando o cara mudou completamente de comportamento. Os olhos dele ficaram vidrados, ele ficou bem assustador e perguntou se ela era virgem, e disse que ia tirar a virgindade dela. Ela ficou muito assustada e perguntou se ele ia matá-la, e ele sorriu e disse que não. Foi nessa hora que ela percebeu que ela ia morrer. Ele amarrou ela na parte traseira da van. A garota entrou em pânico e começou a rezar. Enquanto ele dirigia, ela começou a lutar contra a corda e, eventualmente, ela conseguiu se desvencilhar. Ela aproveitou quando a van parou no sinal, abriu a porta e saiu correndo na estrada. Em completo estado de pânico, ela parou o primeiro motorista no meio da estrada e contou o que tinha acontecido. E o motorista ele foi muito esperto, ele falou assim, olha, esse cara pode tentar fazer o retorno, talvez a gente cruze com ele. Dito e feito. O cara da van deu a volta e eles se cruzaram. O motorista anotou a placa e eles pararam na delegacia de polícia mais próxima. No dia 26 de junho de 2003, o motorista da van, um homem francês chamado Michel Fourniret, de 62 anos, foi preso. No dia seguinte, fizeram buscas na casa dele. Rolou uma pressão muito grande na mídia e da população, porque aquela já era uma região que sequestravam muito garotas, a polícia nunca trazia nenhum resultado. Então, assim, né, de repente acontecia uma tentativa de sequestro nesse lugar que sumia muita gente, então ele poderia ser o culpado dos outros crimes também. Então, logo no início, a mídia, as pessoas, a população, todo mundo ficou muito em cima da polícia. Eles foram muito pressionados. A região onde o Michel morava era Ardenas, que é uma região limítrofe entre a França e a Bélgica. Então, a polícia que foi acionada, ela era belga, mas a polícia francesa também passou a investigar. E as duas colaboraram entre si, até por conta da região, né, por fazer fronteira com os dois países e também pelos crimes acontecerem nos dois países. E, gente, eles não pouparam recursos, eles usaram escavadeira, georradar, cães farejadores, de tudo. O georradar é um equipamento que ele faz mapeamento do solo e ele identifica algumas irregularidades. Então, ele pode ajudar a encontrar um material diferente no solo. Ele é uma ferramenta de obra, né, mas que utilizado dessa forma pode ajudar a polícia a descobrir um moçado, por exemplo. A casa do Michel ela era bem bagunçada e suja. Eles encontraram celulares, alguns documentos, encontraram algemas no porão, roupas infantis, máscaras de inalação, né, para usar com sonífero, pistolas, revólveres, cordas, fitas adesivas, enfim, vários materiais que eram bem suspeitos para a polícia. E ele morava numa vila super pequenininha, que tinha 150 habitantes.
Então, logicamente, todo mundo se conhecia, né? Foi um grande choque quando ele foi preso. Ele morava com a esposa, uma mulher chamada Monique Olivier, e com um filhinho deles. Enquanto faziam a busca, a esposa estava em prantos, ela não sabia o que o marido fazia em casa. Bom, para contar um pouquinho sobre o casamento deles, a gente tem que voltar para 1987, que foi quando eles se conheceram. Monique Olivier e Michel Fournier se falaram a primeira vez em fevereiro de 87. Ele tinha 45 anos e ela tinha 38. Ela tinha se separado do ex-marido, com quem teve 2 filhos, e o Michel já tinha casado 2 vezes antes e tinha 4 filhos com essas 2 mulheres. Na época, o Michel estava preso e ele fez um anúncio numa revista cristã procurando alguém para conversar. O anúncio falava o seguinte: prisioneiro deseja falar com alguém de qualquer idade para esquecer a solidão. E foi aí que a Monique respondeu e eles começaram a trocar cartas. Durante 10 meses, eles conversaram através das cartas, até o Michel ser solto em outubro daquele mesmo ano. No total, ele escreveu 133 cartas e ela escreveu 84. 4 meses depois do início aí da troca de cartas, ele já pediu ela em casamento, né, numa dessas cartas, e ela respondeu a carta dizendo sim, que ela aceitava se casar com ele. Então, quando a gente volta para 2003, que é quando ele foi preso novamente, eles já estavam aí há 16 anos juntos. E logo no início, a polícia queria investigar um pouco essa região que ele morava, porque Ardenas é uma região que a própria polícia definiu como bem discreta, como se todo mundo vivesse num pacto de silêncio, assim, tipo, ninguém se intrometia na vida de ninguém, mesmo que escutasse algum barulho esquisito, ouvisse algo estranho, o comum ali era seguir a sua vida e fim. Isso é uma coisa muito diferente, né, para nós brasileiros, porque mesmo que a gente more em cidade grande, a gente tem um pouco essa coisa de se meter na vida dos outros, né? Eu sou mineira, eu sempre falo sobre isso, ainda mais em cidades pequenas, gente. É muito difícil essa coisa da gente não se meter na vida do outro, assim. A gente tá sempre, né, confabulando, fofocando, contando pra alguém, tentando investigar o que tá acontecendo. Então, isso é uma coisa muito comum pro Brasil, que é um pouco estranho quando a gente vê esse comportamento, assim, de lugares que ninguém se mete na vida de ninguém. Mas, basicamente, os vizinhos achavam o casal Fournier um pouco triste. Tipo, eles tinham uma vida reservada, eles moravam ali na vila já tinham 10 anos, e falavam que o Michel, ele era meio grosso, ele era meio quietão, que ele matava gatos quando gatos entravam no jardim dele, e já a esposa dele era gentil e doce. A Michelle tinha cabelos longos e pretos, era uma mulher comum, assim, não tinha nada que chamasse a atenção dela, mas ela era vista como uma infeliz, assim, por ter um marido que era grosso, que não ligava pra ela. Ela tinha contado pra uma vizinha que o marido dela falou que não se sentia atraído por ela. Então meio que tinham essa visão dela de que ela era uma coitada, uma submissa e tal. Então a polícia trabalhou muito com essa versão, assim, nesse início, porque a Monique parecia não saber nada que estava rolando na casa, ou na verdade ela poderia até saber, mas ela claramente tinha medo de falar, porque ela era submissa, ela tinha medo do marido dela, então ela, sabe, ela era muito leal a ele. Ela não falava nada, assim. Então a polícia perguntava, interrogava, mas nada era dito. E o Michel muito menos, ele não falava nada. Mas como ele tinha tentado sequestrar uma garota, né, então a polícia conseguiu deixar ele preso. Mas a única coisa que a polícia tinha era o relato da garota, né, que tinha conseguido escapar da van, o fato dele ter sido preso antes e as coisas estranhas que eles tinham tirado da casa deles, mas não tinha assim, né, eles fizeram escavações, eles não encontraram nenhum corpo, nenhuma ossada, não encontraram nenhuma informação relevante na casa deles. Bom, o Michel foi preso, os anos se passavam e o caso não avançava muito. Só que uma coisa que a polícia estava investigando era o passado do Michel. E quando ele foi preso, lembra que ele conheceu a Monique, né? Quando ele foi preso, ele na verdade estava preso por 5 estupros. Então a polícia achava que não era um caso isolado, né? Você tem, de repente, um cara que 20 anos atrás foi preso por 5 estupros. E agora ele estava tentando sequestrar uma garota. Então, provavelmente, isso era algo que ele estava tentando fazer por aí. Pode ser que ele não tivesse conseguido, ou pode ser que ele tivesse conseguido sequestrar outras garotas. E tinham todas as garotas que desapareceram nas últimas décadas. Então,
A polícia precisava investigar, precisava tentar entender, né? Mas eles não tinham nada. Eles interrogavam ele várias vezes, interrogavam a Monique, mas nada acontecia. Eles ficam nessa até 2004, a polícia percebe que o Fourniret não vai falar nada mesmo, então eles decidem apertar um pouco a Monique. Já tem um ano que o marido tá preso, né? Quem sabe ela decide falar alguma coisa. E a tática dá certo, porque ela finalmente quebra o silêncio. E, gente, não foi qualquer silêncio, não. Porque ela simplesmente contou que o marido tinha matado 9 meninas. E assim, gente, do nada, eles pularam de um possível sequestro de nenhum caso para 9 assassinatos. Só que o que veio depois foi ainda mais chocante. Porque ela contou que ela tinha participado ativamente do sequestro da primeira vítima, uma garota de 17 anos chamada Isabelle Laville, e que ela tinha desaparecido em 1987. Só que, gente, isso foi muito chocante pro caso, porque até então ela era vista como a esposa submissa, a esposa que fazia tudo para agradar o marido. Ninguém tinha nem imaginado que ela estava envolvida com os crimes, né? Então, assim, nesse momento, a polícia percebe que eles estavam lendo ela de uma forma errada. E a Monique aí é presa também. E se essa informação não era chocante o suficiente, mais coisas foram surgindo depois. Lembra quando eles se conheceram por correspondência, trocaram cartas e tal, antes deles se encontrarem, né, deles sair da prisão? Então, os investigadores e psiquiatras tiveram acesso e analisaram diversas das cartas, e as conversas eram simplesmente nojentas. O Fourniret falava da sua obsessão por tirar uma virgindade, pela virgindade feminina, que ele via mulheres como se tivesse apenas uma membrana entre as pernas. Tipo, a forma como ele falava era muito repugnante, era muito nojento. E numa das cartas, a Monique dizia que ia arranjar uma virgem para ele, mas que em troca ele tinha que matar o marido dela. Então, nesse momento, a investigação começa a perceber que aquela relação entre os dois era um acordo, né? Eles chamam até de pacto diabólico. Era uma troca macabra de crimes entre os dois. E mais importante do que isso, né? Demonstrava um sentimento que o casal compartilhava desde o início da relação, um profundo desrespeito pela vida humana. Bom, logo que ela foi presa, ela começou a ser interrogada também várias vezes. Eles marcaram o julgamento, começaram a depor e tudo mais. A primeira vítima deles tinha sido a Isabelle, e a Monique que abordou. Ela contou que a ideia era usar ela de isca para que a vítima não sentisse medo. Então, ela teria oferecido carona para a garota, e a garota aceitou, ela estava sozinha na van. E aí, em umas ruas seguintes, assim, o Fourniret fingia pedir carona também e entrava no carro. E aí, ele obrigou a garota a ingerir uma droga que ficava no porta-luvas. Uma droga conhecida como a droga do estupro, chamada Roupinol. E é chamada assim porque a droga ela causa um efeito paralisante. A pessoa fica incapaz de agir e, dependendo da quantidade, ela pode até desmaiar. E depois, quando ela volta a si, a memória fica muito prejudicada e muitas vezes ela não se recorda de nada que aconteceu. A droga ela causa perda de controle muscular, sonolência, confusão e amnésia. Ele é um dos remédios utilizados naquele famoso drink Boa Noite Cinderela, que é como é conhecido um coquetel que a pessoa mistura álcool e drogas, né, sem o consentimento do outro, para dopar a pessoa e cometer crimes financeiros ou sexuais. É uma prática, infelizmente, muito comum. Mas enfim, o Michel obrigava suas vítimas a ingerir o remédio e depois cometia os crimes. E no caso da Isabelle, essa primeira vítima, eles levaram a garota desmaiada até a casa deles, né? E quando ele foi cometer o crime, ele não conseguiu ter uma ereção. Ele tinha uma espécie de disfunção erétil, não dá para saber exatamente o que era, mas ele tinha muita dificuldade de manter relações sexuais. E agora, gente, eu vou falar uma coisa muito chocante. Eu não vou ficar dando detalhes, não, dos próximos casos, desse nível, assim, de detalhes, mas é só pra gente entender um pouco o quanto o casal era conectado e o quanto o casal trabalhava junto nas situações. Como ele não conseguiu ter uma ereção, ele pediu pra Monique, né, pra esposa dele,
fazer um oral nele para ajudar ele a ter uma ereção e assim ele poder cometer o estupro. E essa informação é muito difícil de assimilar, assim, é até pesado para falar, e com certeza foi algo que deixou o júri muito indignado. Porque por muitos anos, né? Porque por muito tempo, a sensação era de que ela era uma esposa submissa e não alguém que ativamente estava ajudando o marido a cometer os crimes. Ela não só tinha ajudado a perseguir a garota, como ela tinha participado de todo o processo. Então isso foi algo que chocou muito as pessoas durante o júri, chocou muito os investigadores, saber assim o nível de participação que ela teve ali nos crimes também. Um dos especialistas, um psiquiatra, né, que conversou bastante com a Monique, contou que ela nunca demonstrou nenhum tipo de empatia com as vítimas e que, na verdade, ela falava delas como se fossem objetos e que às vezes até diminuía a situação, dizendo, perder a virgindade não mata ninguém. E ela demonstrava mesmo um desprezo, assim, pelas garotas. E uma coisa que foi muito dita no julgamento é como o ato perverso era algo que unia o casal, né? Porque exatamente 9 meses depois de matar a Isabelle, no dia 19 de setembro de 1988, o filho deles nasce, um garotinho chamado Selim. E se ele tinha nascido numa circunstância horrível, depois que nasceu ficou pior ainda, porque eles passaram a usar o bebê e a Monique como isca para atrair as vítimas. Porque assim, quem é que vai desconfiar de pegar carona tendo uma mulher com um bebê no colo, né? Não dá para pensar que uma mãe com um bebezinho, recém-nascido, fosse capaz de tamanha crueldade. E até nisso eles pensaram. E uma das vítimas que eu citei lá no início do episódio é a garota chamada Elizabeth, de 12 anos, que foi brincar na casa de uma amiga, né, que morava perto. O Michel e a Monique, eles viram a garota e eles ficaram parados dentro do carro por mais de 3 horas com o filho bebê deles lá, esperando a menina sair da casa da amiga. Quando a garota sai, a Monique pede ajuda para ela e fala que o bebê tá passando mal e pede ajuda. E aí a menina tenta ajudá-lo, né? Fica meio desesperada e eles a sequestram. E assim eles fizeram com a maioria das vítimas. Assim que a Monique confessou a participação no sequestro e foi presa, né? Os dois passaram a colaborar com a polícia. E eles participaram de várias reconstituições de crimes. Então é por isso que a gente tem bastante detalhes em relação aos crimes cometidos. E, de novo, né, o que mais chocava a polícia não era tanto o Michel cometer os crimes, mas sim uma recém-mãe ter coragem de levar o próprio bebê e ficar dentro do carro com ele enquanto ficava de tocaia, esperando uma criança para sequestrá-la e matá-la com seu marido. Sem contar, gente, que o ambiente, né, as circunstâncias que esse bebê foi criado, né? Vale lembrar que durante todo esse tempo que eles cometeram crimes, eles tinham um filho, né? Eles moravam numa vila de 150 habitantes. Não é 150 mil habitantes, é 150 pessoas. É um lugar muito pequeno, um lugar que provavelmente todo mundo se conhecia. Eles frequentavam jantares, eventos, né, de vizinhos, aniversários. Ela era uma dona de casa, ele fazia trabalho informal, né? Eles iam à igreja juntos, levavam o filho para a escola. Eles tinham uma vida normal, né, para os vizinhos. Tudo isso em meio aos crimes que eles cometiam. Então, a gente fala muito aqui, em diversos episódios, da importância de criar um bebê com amor, com carinho, com acolhimento, né? É muito difícil a gente pensar que essa criança foi criada nesse ambiente. Um ambiente que era envolto com crimes, com torturas, com sequestro, com todo tipo de perversidade. Realmente, assim, dói bastante pensar em como é que foi para essa criança ter crescido nessa família dessa forma. Mas, enfim, voltando aqui um pouco para os casos, as constituições dos crimes, né, essa colaboração com a polícia foi essencial para entender o modus operandi do casal, né, como eles conduziam os crimes, quantas vítimas eles fizeram. Mas a parte mais importante para a polícia era encontrar os corpos, já que muitas das vítimas desaparecidas nunca foram encontradas. E foi assim em 2004 que essa história ganhou um novo capítulo, porque esse é o momento que eles descobrem algo crucial. O Michel Fourniret, ele era dono de um castelo do século XIX na França.
Sim, gente, um castelo, uma propriedade que custava milhões. E essa informação mudava tudo. Tá, mas vocês devem estar se perguntando, como que ele poderia ter um castelo se ele não era um homem rico? Gente, eles viviam numa vila pequena, numa casinha simples, eles estavam sempre economizando, viviam apertados. Ele foi lenhador, artesão, operário, moleiro, pedreiro, carpinteiro. Ele sempre trabalhou, teve, tipo, trabalhos informais, ganhava pouco. Ela era dona de casa e eles ainda tinham um filho. Então, assim, era inviável essa família ser capaz de comprar um castelo. E agora que vem mais uma história macabra, uma das muitas que envolve o casal. E para contar essa história, a gente tem que voltar mais uma vez para o ano de 1987, o ano que eles se conheceram, que eles trocavam cartas, que a Monique pedia para ele matar o marido dela, que ele falava das obsessões nojentas dele. E bom, em 87, o Michel estava cumprindo a pena por 5 estupros. E ele estava prestes a sair da penitenciária. Nessa época, ele dividia a cela com um homem chamado Jean-Pierre Elguache. O Jean-Pierre tinha se metido com os terroristas bascos e tinha sido condenado à morte na Espanha. Ele era ladrão e narcotraficante. Ele parecia um personagem de filme, assim, um bandidão bem caricato, meio marrento, bem forte, bem coisa de série mesmo, assim. E quando ele dividiu a cela com o Fourniret, ele achou ele um Zé Bosta, assim, um Zé Ninguém. Um cara mirrado, meio sem graça. E agora, gente, que fica mais coisa de filme ainda. Porque nessa época, um gangster italiano, que também estava ali na mesma penitenciária deles, tinha contado para o Jean sobre um tesouro em barras de ouro e moedas que estava enterrado num cemitério em Val d'Oise, na França. Sim, gente, ouro enterrado em um cemitério. Bom, para piorar, o dinheiro enterrado pertencia a um grupo famoso na França. Tinha uma gangue de homens que assaltavam bancos usando peruca. E eles eram conhecidos como a Gangue da Peruca. E, gente, eu sei que nesses momentos vocês estão pensando, meu Deus, vocês estão inventando isso. Mas é real, tá? Essa história tem tantos contornos surreais que vira e mexe parece um filme. Mas tudo que eu estou falando é de verdade. Tinha um tesouro enterrado no cemitério. Este tesouro pertencia a uma gangue. Essa gangue era conhecida pela Gangue de Peruca. Essa gangue de peruca eram homens que assaltavam bancos na França usando peruca. E eles eram muito famosos nos jornais, porque eles faziam tipo 3 assaltos por semana. E esse italiano, o gangster que tinha contado pro Jean, ele era um dos membros do Gangue das Perucas, que tinha enterrado esse ouro aí. E desde 1980, a gangue arrombou mais de 1.000 cofres. E vários membros, ou todos eles, já estavam presos. Então, assim, o Jean-Pierre, ele não ia sair tão cedo da prisão. E ele estava com medo desse tesouro desaparecer. Então, ele teve a ideia de contar para a esposa dele, uma mulher de 30 anos chamada Farida Hamish. E ela era o amor da vida dele. Eles eram casados e tal. E ela estava, esperando ele, visitava ele bastante. Só que o Jean-Pierre achou que ela não ia ter força nem coragem para, cavucar esse tesouro sozinha no cemitério e tal. Porque, embora ele fosse do crime já e tal, a esposa dele era só uma mulher normal. Ela não era acostumada com isso. Então, ele sabia que ela não ia dar conta de fazer isso. E nessa época, a Monique Olivier, e a Farida tinham ficado muito amigas, porque ambas visitavam os maridos na prisão e tal, então elas iam na mesma época, elas eram conhecidas, elas eram amigas, uma confiava na outra. E aí o Jean-Pierre teve a ideia de pedir pro Fourniret, porque já que ele ia sair dali uns meses, e a esposa dele confiava na esposa do Fourniret, e ele era um Zé Bostinha, então mal não ia ter, assim. Aí beleza, passam uns meses, chega o dia que o Michel Fourniret sai da prisão e os 3 se encontram para ir lá no cemitério. Eles vão até lá, o Michel começa a cavar e no início ele até tá meio desacreditado. Só que, gente, era real. E ele consegue recuperar vários quilos, várias barras de ouro, várias moedas de ouro. Assim, uma coisa bem surreal mesmo. Era muito dinheiro. Mas muito dinheiro mesmo. Um dinheiro que ele nunca tinha visto na vida. Tanto dinheiro que ele decidiu que ele queria ficar com tudo para ele.
Quando ele decide ficar com tudo, tem um obstáculo na frente, né, gente? A Farida. Afinal de contas, estavam os 3 lá. E já que ela estava ali com eles e tinha visto que realmente o tesouro era real e tal, não tinha como mentir pra ela, né, que o tesouro não estava lá. Então, eles resolveram matá-la. Não se sabe exatamente como foi a morte dela, porque o corpo dela nunca foi encontrado e eles nunca falaram sobre isso. Mas, basicamente, o Fourniret culpa a Monique pelo crime e ela culpa ele. Então, a palavra dele contra dela, né? E as palavras de ambos não valem aí muita coisa. O que se sabe é que ela agonizou até a morte no porta-malas do carro. Mais uma vez, um crime extremamente cruel. Provavelmente foi o primeiro que o casal cometeu junto. E muito do que eu tô dizendo hoje, gente, é dito na minissérie de 5 episódios A Cúmplice do Mal, Monique Olivier, que tá na Netflix. O próprio Jean-Pierre aparece na série, ele já tá bem velho, e ele fala, né, de como ele julgou mal, que ele poderia confiar nos Fourniret, e que pouco depois que eles cavam ouro, a Monique aparece na penitenciária e ela dá a entender pro Jean-Pierre que a Farida vazou com a grana, sabe? Que o carro dela sumiu. E ela, tipo, chora muito, ela fica desesperada, fica, tipo, tremendo. Ela fica tão transtornada que o Jean-Pierre acredita nela. Ele nem desconfia que ele estava sendo enganado. Sendo que, gente, ele era um dos maiores criminosos da época. Então, pensa como a Monique consegue manipular as pessoas a ponto dela conseguir fazer o próprio cara acreditar que a esposa fugiu com dinheiro e não que, né, o casal tinha pegado por eles mesmos. E como é que foi que ele descobre? Porque anos depois, ele vai depor num caso de uma gangue, e lá ele descobre que o Michel Fourniret é dono de um castelo na fronteira franco-belga, perto de Sedan, e que ele comprou o castelo por mais de 1 milhão, em dinheiro vivo. Foi aí que ele entendeu que a Farida nunca fugiu com dinheiro, que provavelmente ela estava morta. Ele escreveu à justiça: minha esposa sumiu. Tenho certeza que foi morta por Michel Fourniret. Mas, né, gente, o Jean-Pierre é ex-presidiário, ninguém se importou em averiguar a informação. E o Michel nunca foi investigado pela morte da Farida Hamish. E, basicamente, o dinheiro da gangue das perucas era tão grande que permitiu que os Fourniret tivessem uma vida confortável durante 15 anos, sem se preocupar com dinheiro, enquanto eles cometiam diversos crimes em toda a França e Bélgica. E depois era só levar as vítimas e trancafiá-las no castelo. E bom, esse castelo, ele ficava em Satou, na França. Era uma propriedade muito bonita. Ele ficava na Floresta Negra e tinha cerca de 15 hectares. 15 hectares, só pra gente ter uma ideia, significa 150 mil metros quadrados de terreno. Então é uma área muito grande. A Floresta Negra é uma região montanhosa do sudoeste da Alemanha que faz fronteira com a França. É uma região bem conhecida por florestas densas e vilarejos pitorescos e é sempre associada às lendas dos irmãos Grimm, que serviram de inspiração, né, para os contos de fadas. O castelo ficava a 29 quilômetros de onde eles moravam, aquela vila lá. Então era muito pertinho. Agora imagina a situação, você prende um serial killer que não fala nada, né, nenhum corpo aparece, não quer contar nenhuma informação. A esposa dele conta que eles mataram 9 pessoas, mas são umas coisas meio jogadas, nada de corpo. E aí você faz buscas na casa deles, nada é encontrado, nem ali nas regiões, os vizinhos não sabem de nada. E aí do nada você descobre que ele tem um castelo numa área gigantesca. Então, gente, imagina a loucura que esse caso se tornou. Primeiro que eles tiveram que mobilizar um monte de gente. Então, assim, se antes eles estavam trabalhando com poucas pessoas, agora eles tiveram que mobilizar muita gente para começar a trabalhar nisso. O castelo, a área do castelo era gigantesca. E aí o Michel indicou para os peritos quais que eram os locais que eles tinham que cavar para encontrar as vítimas. E era um pouco desafiador, porque o local era enorme e os corpos estavam enterrados lá há quase 20 anos. E a polícia teve que lidar com helicópteros, com jornalistas, com curiosos de plantão. Em pouquíssimo tempo, a mídia transformou o castelo de Satou no castelo mais famoso da França. Os paparazzi, eles se camuflavam na floresta, tentando conseguir alguma imagem,
Gente, o famoso Lollapalooza que a gente já comenta aqui sempre, né? E tudo isso, sendo que a Monique e o Michel, quando a gente fala de reconstituição, a Monique e o Michel sempre saem da penitenciária, eles vão lá e eles vão falando, tipo, foi aqui que eu fiz tal coisa, foi aqui que eu levei tal corpo, foi aqui que eu enterrei. Então, eles estão ao ar livre, junto com os policiais, apontando os lugares e recontando a história como foi. Isso é uma tática, né? Essa reconstituição é uma tática empregada para a polícia, porque muitas vezes, ao estar nos locais que cometeram os crimes, alguma lembrança aparece melhor, ou fica mais fácil visualizar o que aconteceu. Então, essa é uma técnica muito comum, né? A reconstituição de crime, e principalmente se tratando de 9 casos que eles estavam trabalhando nessa época, era importante que ele conseguisse mostrar tudo para a polícia. Enfim, o Michel fez um desenho dos arredores do castelo e ele marcou os locais com círculos. E ele estava tão certo dos locais que ele falava, olha, se não tiver aí, dá uma andada de 5 a 10 metros em volta, mas não mais do que isso. Então, assim, ele sabia o local exato em que os corpos estavam. Enquanto a equipe cavava o primeiro buraco, Michel Fourniret disse para o procurador, ninguém sairá ileso dessa história, nem você. Quando eles chegaram a 1,2 m de profundidade, o primeiro corpo apareceu. E foi possível perceber que era o corpo de uma jovem. O nome dela era Jeanne-Marie Desramault, uma garota de 22 anos. Eles continuaram a cavar nos locais indicados e no segundo buraco, a 3 metros de profundidade, eles encontraram mais um corpo. Todos que trabalharam no caso da Elizabeth Bishop identificaram rapidamente que se tratava da garota, porque eles reconheceram a parca que ela usava no dia que ela foi sequestrada. A Elizabeth era a garotinha de 12 anos que a Monique tinha fingido que o bebê estava passando mal, lembra? Para atrair ela para o carro. Assim que eles encontraram o corpo dela, o Fourniret chamou o procurador e disse que era muito triste, porque quando ele tinha matado a Elizabeth, ela tinha a mesma idade que a filha do procurador. E o procurador ficou horrorizado, né? Dele saber que ela tinha uma filha, de saber a idade dela. E para ele, o Michel dava sinais de que ele estava se divertindo com aquilo tudo, né? Tipo, porque ele falava coisas mórbidas, falava coisas para assustar. E enquanto isso, a Monique estava pálida, estava chorando. E era a primeira vez que eles viam ela chorar. E ela falava, meu, que horror, olha a minha situação. E mostrava as mãos algemadas dela. E a impressão que o promotor teve era de que ela não chorava pelas vítimas, e sim pela situação que ela se encontrava. Pelo fato dela estar presa, pelo fato dela estar algemada. Bom, então, no dia 3 de julho de 2004, a polícia encontrou esses 2 corpos enterrados no jardim do castelo. E pouco tempo depois, a Monique contou tudo sobre eles. A Jeanne-Marie Desramault foi o primeiro corpo que eles encontraram ali nas escavações do castelo, né? A Jeanne-Marie, ela desapareceu no dia 18 de março de 89. E ela tinha 22 anos. Nessa época, ela morava num pensionato religioso em Charleville, na França. E ela disse para as outras freiras que ela tinha conhecido um homem muito gentil, que ele tinha chamado ela para tomar um café na casa dele, que ele morava com a esposa, com o filho, e que eles eram um casal muito religioso. E ela foi lá, conheceu o filho deles, conversaram, foi tudo normal. Aí ela foi embora e tal. E aí eles chamaram ela uma segunda vez. E na segunda vez, eles a mataram. Primeiro eles estavam no sofá e o Fourniret começou um papo muito estranho, que ela se sentiu super desconfortável, e ela meio que levantou e foi indo em direção à porta, até que ele pulou em cima dela. Só que ela tinha 22 anos, ela era forte, ele não estava conseguindo imobilizá-la. Então a Monique ajudou segurando ela, colocou uma fita adesiva na boca e tal. E aí, ele enforcou a garota até a morte. Para os investigadores, esse é o caso que eles acreditam que a Monique mais se envolveu. Porque não foi um crime cometido só por uma pessoa, né? Tava certo para a polícia que não dava para separar as coisas. Embora a Monique não tenha efetivamente matado ninguém, ela tinha ali ajudado a imobilizar, né, a menina pro marido dela matar. Então, assim, ela foi crucial para que os crimes continuassem acontecendo. Nessa época, por conta dos casos, o Michel Fourniret era conhecido como o Ogro das Ardenas. Mas para os investigadores,
o correto seria os ogros das Ardenas, não mais no singular, porque a Monique ela sempre estava envolvida de um jeito ou de outro, às vezes superativa, como nesse caso, em que ela imobilizou a garota, às vezes mentindo e acobertando. Não tinha mais como desassociá-la, né? Ela era tão culpada quanto o marido. E outro corpo encontrado no castelo era da Elizabeth Bridget, que esse caso a gente já contou ali no início do episódio, da garota de 12 anos, né? Que ela vai brincar e depois na volta a Monique falou que o filho dela estava passando mal, então ela se sensibiliza e tenta ajudar. E aí ela é sequestrada e assassinada pelo casal. Bom, depois que eles encontraram esses corpos enterrados no castelo, a polícia ainda tentava entender quais outros crimes ele tinha cometido. Até porque se a Monique tinha falado em 9 assassinatos, eles não tinham encontrado todas essas informações ainda, né? E nessa época eles interrogavam muito o Fourniret e a Monique, mas ele quase não falava nada. Quando alguém falava alguma coisa, era a Monique. E ela resolveu contar uma outra novidade. Ela contou que uma vez eles contrataram uma babá para cuidar do filho deles e que o Fourniret entrou no quarto da babá e que a Monique só ouviu ela gritar. Que ela nunca mais ouviu a babá e que ela só supôs que o marido simplesmente matou. A polícia até tentou descobrir mais informações sobre a babá, mas a Monique não sabia nada. Tudo que ela descreveu era que era uma garota entre 15 e 17 anos, com estatura mediana, tinha uma boca e nariz finos e era loira de cabelo Chanel. A partir da descrição dela, a polícia fez um retrato falado e eles fizeram buscas na França, na Bélgica, por toda a região, mas a babá nunca foi encontrada e eles nunca conseguiram nem descobrir o nome dela. A polícia só tinha mesmo o retrato falado. E a Monique contou que atrair garotas para ser babá dos filhos era uma das técnicas que o marido usava, e que umas 7 garotas tinham ido até a casa deles, mas que ela não sabia dizer se ele tinha matado todas. E a polícia também não conseguiu atestar se é verdade, quais os nomes, onde estão os corpos, se todas foram vítimas, enfim. O Fourniret sempre negou essas histórias. Mas a Monique fez uma lista de possíveis babás contratadas e mortas pelo marido na Bélgica. Ela disse que ela era obrigada a escrever os anúncios para as babás e que ela obedecia a pedidos específicos do marido, que as babás tinham que morar sozinhas e não ter pais, e que provavelmente quando elas chegavam na casa elas eram estupradas e mortas depois. E aí o marido também desaparecia com o corpo. Então assim, o modus operandi variava, né? Oferecia carona, pedia ajuda usando o bebê como isca, procurava por babás usando o próprio filho. Eram várias técnicas que eles usavam aí para atrair as possíveis vítimas. Nessa época, uma outra novidade que a Monique contou é sobre o desaparecimento que a polícia nem imaginava que era culpa deles. O nome da garota era Joanna Parrish, de 20 anos. Ela era britânica e tinha trancado a universidade por 1 ano para lecionar inglês em Auxerre, na França. No dia 16 de maio de 1990, ela desapareceu, pouco tempo depois de anunciar que estava procurando crianças para dar aulas. Ela chegou a receber resposta para o anúncio e ela marcou um encontro numa praça famosa da cidade, num lugar público. Mas esse foi o último dia que ela foi vista com vida. Provavelmente porque o Michel estava sempre acompanhado da Monique, né, ou do filho deles, ela deve ter se sentido segura para falar com os dois e supostamente dar aula para o filho deles. E os pais da Joana são um dos familiares que dão depoimento no doc da Netflix, que eu já citei anteriormente para vocês. Aliás, vários parentes de vítimas aparecem nesse doc e é muito difícil assistir porque, mesmo passando décadas, dá para perceber, né, a dor que eles sentem e como se trata de uma ferida que é eternamente aberta. Os pais falam de uma forma muito bonita da filha Joana, que ela era uma jovem muito querida, muito amigável, que ela tinha muitos amigos, que ela estava sempre sorrindo, estava sempre de bem com a vida, que ela estava muito animada para fazer esse intercâmbio, né, viver esse 1 ano na França. E, bom, tudo isso aconteceu em 1990. E anos mais tarde, o corpo dela foi encontrado. Só que a polícia não fez coletiva de imprensa, não anunciou nada. Eles disseram para o casal, para os pais da Joana, para eles ficarem quietos e esperar que o assassino ia atacar de novo. E aí sim eles iam prender.
Só que o tempo foi passando, décadas foram se passando e os pais não viam nenhum avanço. E nem estava claro que a polícia estava investigando, sabe? Eles foram ficando muito revoltados. Eles até contrataram um policial francês para ajudar ele nas investigações, e ele via mesmo que a polícia local não estava fazendo muita coisa. Então, assim, pensa que o Fourniret saiu da prisão em 1987. E esses crimes que a gente comentou agora, eles aconteceram em 1989 e 1990. E eles estavam acontecendo a poucos quilômetros da casa dele. Ele podia ter sido investigado, ele podia ter sido preso. Ele não teria tido mais 13 anos impune cometendo todo e qualquer tipo de crime. Então é muito revoltante quando a gente olha para o passado e vê todas essas situações e todos esses crimes que aconteciam e como isso poderia ter evitado tanta coisa. Em 2003, quando Michel é preso, a polícia fica sabendo desse caso e descobre que se trata de um agressor sexual que sequestra mulheres e que atua ali naquela região da França e da Bélgica, e a polícia começa a investigar ele pela morte da Joana, porque talvez ele pudesse estar envolvido com isso. Mas, mais uma vez, não encontraram nada. A Monique considerava importante o fato dela nunca ter matado ninguém. Ela falava que ela se arrependia, que ela se colocava no lugar da família, mas que ela era só uma peça na engrenagem, que ela estava apavorada e que o Fourniret disse que ela ia se ferrar se ela contasse para alguém, que ela não podia ser colocada na mesma caixinha que ele. Para as famílias, nunca houve nenhuma dúvida de que ela era tão culpada quanto ele. Ainda que ela não tivesse cometido os atos mais graves, né, por assim dizer, muitos acreditam que se não fosse a abordagem dela ou a presença dela, as meninas não teriam se sentido confortáveis e provavelmente nunca teriam confiado neles. Isso é uma grande questão dentro da investigação, porque o quanto uma pessoa é envolvida no crime reflete diretamente em como que vai ser a punição dela, né? Por exemplo, você tem um crime de homicídio e a vítima está dormindo, isso é um agravante. Então ele pode ser caracterizado como um homicídio, né, com a qualificadora sem possibilidade de defesa para a vítima. Qualificadoras são essas circunstâncias que podem agravar um crime e que demonstram o grau de maldade da pessoa. Então, por motivo torpe, sem possibilidade de defesa para a vítima, tem várias qualificadoras, né? E, de uma forma geral, é assim que você consegue entender o quanto aquela pessoa estava envolvida ou não com aquele crime, até na hora de julgar esse envolvimento dela. Porque, assim, ninguém tinha dúvida em relação ao que o Michel Fourniret tinha feito. Ele tinha confessado, você tinha alguns corpos, você tinha tudo, a descrição exata do que ele tinha feito, você tinha as autópsias, tinha tudo batia. Tava tudo coerente, assim, com o que ele estava dizendo. Agora, era mais difícil compreender o grau de envolvimento da Monique dentro desses crimes. E para entender esse grau de envolvimento, eles precisaram compreender, conversar com muita gente em volta, interrogar o Michel Fourniret muitas vezes, interrogá-la muitas vezes. E só assim eles foram conseguindo desenhar e entender qual que foi o envolvimento dela em cada um desses crimes. Porque uma coisa é, sei lá, a Monique descobriu que o marido dela cometeu um crime. E aí ela não denuncia ele para a polícia, ela pode ser acusada de omissão. Outra coisa completamente diferente é ela saber que ele comete uma série de crimes, ela ajudar ele nesses crimes, no sentido de servir como isca, no sentido de ganhar a confiança das meninas, no sentido de vigiar as garotas quando elas estavam em casa, no sentido de mentir e acobertá-lo. Então, assim, era uma série de coisas que tirava ela dessa caixinha da omissão e colocava ela numa caixinha de cúmplice, né? De uma possível cúmplice. Ficou muito difícil ela escapar de uma prisão com tudo isso que a gente falou até aqui. Então, para a polícia era fácil compreender o que o Michel Fourniret tinha feito. Porque as características, as confissões dele, os corpos, o crime, tudo colocava ele como um assassino em série. Então isso era algo que ficou óbvio desde o início. O que intrigava era a participação da Monique. Primeiro porque não é extremamente comum você ver um caso desse. Por mais que a gente tenha trazido aqui alguns casos de casais que cometeram crimes,
É meio raro você ter um casal de serial killer, né? Que uma pessoa comete todos os crimes e a outra só coberta e ajuda. Não é assim exatamente um perfil muito comum de você ver. Geralmente as mulheres não sabem, os maridos viajam e cometem os crimes em outros lugares. Então não é exatamente um perfil muito comum que eles estavam trabalhando ali. E, de novo, não estou dizendo que não exista. Eu estou dizendo apenas que não é comum, né? Não é tão comum quanto só um agressor. É muito difícil, em casos de serial killers, a pessoa agir com outras pessoas, né? Não significa que não exista, mas é mais incomum, principalmente sendo uma mulher. Estatisticamente falando, né? Quando se trata de uma serial killer, de tudo que a gente já estudou, geralmente a mulher ela age sozinha. E geralmente o homem age sozinho. Por isso que era difícil também para a polícia compreender como é que era esse perfil que eles estavam lidando. E por isso que no início foi tão fácil ela se portar como uma mulher submissa, como alguém que não sabia nada que o marido estava fazendo, porque a polícia nem desconfiava. Enfim, no dia 27 de março de 2008, finalmente chegou o julgamento do casal. Na mídia, eles foram apresentados como ele sendo o ogro das Ardenas e a sua esposa. Um casal que matou e estuprou diversas garotas na França e na Bélgica, com um sadismo e meticulosidade extrema que permitiu a eles escapar da justiça por muito tempo. O julgamento aconteceu em Charlesville, na França, e o lugar, gente, era muito pequeno para a proporção que a história tinha tomado. Só para vocês terem uma ideia, tinham 400 jornalistas fazendo a cobertura do julgamento. Tinham tipo tendas, barracas, só para imprensa, assim. A Europa toda, mas principalmente França e Bélgica, estava acompanhando de perto as notícias, os jornais, cada mini notícia que saía dessa situação. Então, assim, tava o verdadeiro Lollapalooza que a gente sempre fala, tipo, tava muita muvuca, muita gente, muita imprensa. Os réus precisavam de muita segurança, porque as pessoas queriam avançar, queriam atacar, queriam bater neles. Era realmente uma história, um caso que tinha chamado muita atenção na França e na Bélgica, né? E tinha causado muita comoção, porque a gente tá falando de muitas crianças, né? De muitos, em números muito grandes e de crimes muito violentos. Isso mexe muito com o lado passional das pessoas, então muita gente tava lá apenas para acompanhar, apenas para ver um pouco, para tirar uma foto, enfim. Michel Fourniret seria acusado de estupro e morte de 7 garotas na França e na Bélgica entre 1987 e 2001. A Monique foi denunciada por uma morte e como cúmplice das outras mortes e dos outros estupros. A morte que a Monique foi denunciada é daquela que ela ajuda a imobilizar a garota e o marido dela enforca, que era uma garota de 22 anos que morava num convento e tal. Então, essa situação, a polícia entendeu que ela também tinha participado da morte, né, do homicídio dessa garota e não só, entre aspas, sido cúmplice dele. O promotor queria buscar a pena máxima para os dois, né, para o casal Fourniret. E o caso dele estava bastante sólido. Mas o da Monique era uma incógnita, né? Por tudo que a gente já falou aqui sobre entender o grau de envolvimento que ela teve nos crimes e também o quanto que o tribunal poderia pintá-la, né? Como uma mulher submissa, uma mulher dependente do marido, enfim. Tudo dependia de como as coisas iam ser mostradas e a percepção, né, do júri de uma forma geral. Também tinha o fato de que quando eles se conheceram, ele já estava preso, né? Então ele já era um criminoso. Isso já era uma coisa que contava negativamente para ele. E, querendo ou não, ela não tinha nenhuma ficha criminal. Essa era a primeira vez que ela era presa, né? Então, várias dessas coisas também a gente sabe que acaba contando, né? Na hora de entender o quanto que aquela pessoa cometeu um crime ou não. Em casos assim, é muito improvável que as pessoas recebam a mesma pena. Então, era de se esperar que ele provavelmente ia receber uma pena maior, né? Talvez uma prisão perpétua, sem possibilidade de condicional, e provavelmente a Monique receberia uma pena menor, ou talvez ela nem pegasse uma prisão perpétua. Era mais ou menos o que a mídia estava especulando naquele momento, né? E uma coisa que revoltava muito o advogado da Monique, né, que ele reclamava até, é que ele achava absurdo que ela era muito mais odiada
do que o Michel Fourniret. Não só pela mídia, não só pelos investigadores, e até pelas pessoas na rua mesmo. Parecia que elas queriam atacar mais ela do que o Michel, né? E as pessoas falavam, né? Ah, que absurdo, porque ela é mãe, como ela pode fazer isso, e nananã. E ele falava, tá, mas o Michel Fourniret é pai também, tipo, qual que é a lógica disso? E até por conta da violência dos crimes, é realmente muito incomum a gente ver uma mulher envolvida com isso, assim. Porque a gente tem essa coisa de esperar mais empatia das mulheres, né? Esperar que uma mãe não tivesse coragem de ver uma situação dessas e não denunciar e não proteger essas crianças de todas as torturas e todas as coisas que os dois cometeram, né? Então, essa era a sensação principal das pessoas, e por conta disso, eles acabavam direcionando o ódio mais a Monique. E bom, no primeiro dia, a Monique tremia, falava baixo, olhava para baixo, era aquela coisa toda. O juiz já entrou dizendo que ele respeitava o direito do Michel Fourniret, porque ele não queria que tirassem fotos dele. Então a imprensa pôde entrar e tirar fotos, e aí depois eles saíram, e aí só depois disso o Michel Fourniret saiu. Então por conta disso só tinha foto dela nesse primeiro dia. Então é isso, a Monique tremia muito, ela parecia estar muito fragilizada, ou fingindo que estava fragilizada. O juiz começa já fazendo algumas perguntas e a Monique fala o tanto que ela odeia os homens, que ela nunca se sentiu amada, que ela sempre se sentiu inferior, que ela fazia o que o marido mandava, que ela tinha medo de tudo. E ficou bem claro para todo mundo ali que apesar de tudo, apesar de todas as coisas que eles estavam lidando, era fato de que sim, ela também tinha medo do marido. E aí um psicólogo foi chamado para depor. Ele tinha analisado a Monique lá em 2004, logo que eles foram presos, né? E ele conta que toda vez que ele mostrava uma figura masculina, que ela identificava o homem sempre como sendo todo-poderoso e as mulheres eram sempre insignificantes, e que os homens estavam sempre acima das mulheres. Para esse psicólogo, se tratava de uma personalidade dependente, que ela meio que seguia e obedecia o marido como uma boa soldada. Só que eles foram analisados por diversos especialistas. E a maioria deles dizia que, na verdade, um dominava o outro. Então, não dava para ter uma ideia, mais ou menos, de quem dominava quem. Parecia que eles dividiam essa perversidade entre eles, e por mais que ele cometesse os crimes, né, que cometesse os atos de maior violência, ela era conivente com tudo que estava acontecendo. Logo no início, o Michel se referiu a Monique dizendo que ela era inteligente como uma galinha lobotomizada, então querendo dizer que ela era burra. Ele até deu a entender que ela tivesse alguma dificuldade de aprendizado, alguma questão intelectual, e ele falou que ele ameaçou sim matar ela e o filho deles, né, o Selim, se ela o denunciasse. E com esse 1 mês e meio de julgamento, vários especialistas foram ouvidos em relação à personalidade da Monique, em relação ao relacionamento dos dois, em relação a várias coisas. E uma notícia que deixou eles muito chocados depois que o Michel Fourniret deu esse depoimento, dizendo que ela tinha dificuldade de aprendizado e nananã, porque nessa época, em 2005, o juiz tinha pedido para um psiquiatra testar o QI da Monique, para ver se ela era influenciável, sugestionável ou autônoma. E aí, são vários testes que você vai dando para a pessoa, montar a figura, testar a lógica, de conversa, de interpretação, etc. E no fim, ela acertou 36 de 40. E a média padrão era 11. E ele dá um outro teste para ela de memória, e ele conta que a média francesa é acertar 17. E ela tinha acertado 76. Então, no geral, no teste de QI, ela tirou 131, que é uma nota muito alta. O próprio psiquiatra fala que essa nota corresponde só a 2,2% da população francesa. E que, na verdade, o intelecto dela era superior ao do Michel Fourniret. Então, assim, não dava para dizer que ela tinha dificuldade de aprendizado, não dava para dizer que ela era burra, né, de uma forma muito pejorativa, como o marido dela estava tentando dizer. A verdade é que o intelecto dela era superior ao do marido. Ela era inteligente, ela sabia o que estava fazendo
E ela compreendia tudo. E quando isso foi pro tribunal, todo mundo ficou chocado. Porque talvez, então, se ela não era manipulada, podia ser que ela fosse a manipuladora. Então, várias teorias foram surgindo, eles foram discutindo durante esse mês, até que chegamos no dia 30 de abril, que é um mês depois, né, do início do julgamento. E, novamente, gente, estamos falando de uma história que é muito perturbadora, muito difícil de lidar, né? O tempo todo são coisas muito cruéis sendo ditas, coisas muito perturbadoras. E mais uma vez a Monique trouxe uma informação nova. Ela falou que o marido obrigava todas as vítimas a implorar para serem estupradas. Óbvio que ele chamava de fazer sexo, de transar com elas, mas aqui a gente vai chamar pelo nome correto, né? Que eram estupros, eram abusos e não e nada consentido. O que a Monique contou é que ela também fazia isso, ela também se comportava como vítima quando ela queria transar com o marido. Esse foi um momento muito tenso no tribunal, porque o próprio promotor disse, né, que eles repetiam na vida sexual os crimes que eles cometiam. É como se eles estivessem homenageando os crimes, enfim. Foi a interpretação que o promotor deu para isso. Outra coisa que ela disse também é que muitas vezes ela tocava as vítimas para, entre aspas, verificar se elas eram virgens de verdade. E ela dizia que ela não gostava de fazer isso, mas que ela era obrigada. E ela falava isso sem emoção nenhuma, sendo que ela estava dizendo que ela, enquanto mulher, enquanto adulta, tinha tocado crianças, tinha tocado jovens garotas. Era um ato extremamente desprezível, um crime, e ela falava isso de uma forma muito calma, sem emoção nenhuma, o que fazia com que as pessoas ficassem mais chocadas ainda. E vale explicar como funciona o júri na França, né? Carol não tá aqui, mas eu vou dar o meu melhor. Que é o seguinte, são 3 juízes e 9 jurados. E aí o voto dos 12 tem o mesmo peso. Só que o acusado só é declarado culpado se pelo menos 8 optarem por essa decisão. Então são 12 pessoas, todos os votos são iguais, e você precisa de 8 para que a pessoa, né, seja declarada culpada. E se você assistir o documentário Monique Olivier, Cúmplice do Mal, você vai ver quando tem o júri. E você não assusta não, porque realmente tem lá 3 juízes e à primeira vista, assim, é uma coisa que a gente não tá acostumado, né? Mas é esse formato mesmo, os 3 juízes e os 9 jurados. Então chegamos no fim de maio de 2008, 2 meses depois que o julgamento começou, e ele já estava chegando ao fim. No dia 26 de maio foram as alegações da acusação e durou 5 horas e meia. O procurador pediu prisão perpétua sem condicional para o Fourniret e prisão perpétua para Monique. Nas alegações finais, foram muito para cima da Monique, né? Chamaram ela de bruxa, compararam o casal 2 nazistas, falaram que ela traiu a causa das mães. Muita coisa foi dita. Até saiu várias reportagens sobre como o promotor tinha usado palavras de baixo calão, sobre como ele tinha falado coisas chulas e tal, porque isso não é muito... Quer dizer, isso é meio comum no tribunal, mas é meio chocante, né, quando acontece. E com certeza, nessas alegações finais, o foco dele era 100% na Monique. Ele relembrou todos os horrores que ela fez ou que ela assistiu o marido cometer. As notícias, inclusive, nesse dia, foram todas sobre ela. Sobre o que o promotor tinha falado, sobre os crimes que ela tinha visto o marido cometer, entre outras coisas. E nesse dia, o advogado da Monique, antes de chegar, né, ali para fazer as alegações finais de defesa, ele comemorou que foi a primeira vez durante esses meses que ele conseguiu entrar ali no júri, né, no tribunal, sem ninguém cuspir nele. Inclusive, a participação dele no documentário, né, é bem interessante. Porque ele fala da perspectiva, né, de como alguém que foi odiado na época por defender a Monique. E acontece, gente, que a assistência jurídica é uma garantia fundamental e universal, né? Todo cidadão tem direito, independente da pessoa ser inocente ou não. Então, alguém inevitavelmente vai defender aquela pessoa, né?
Só que a sociedade ainda tem dificuldade de aceitar esse tipo de coisa. Ainda é uma coisa muito discutida, que as pessoas têm muita dificuldade mesmo de compreender. Muitas vezes acreditam que o advogado é um monstro. Muitas vezes os advogados que defendem pessoas horríveis são horríveis também. A verdade é essa, tipo, principalmente quando envolve muito dinheiro, muita coisa. Mas enfim, já virou opinião pessoal minha. Mas de uma maneira geral, isso é muito interessante, né? Como a gente, o ser humano, tem essa dificuldade até hoje de aceitar que certas pessoas tenham advogados, sejam protegidas, né, legalmente falando. E é interessante porque traz um pouco isso dentro do documentário também. E na real, quando a gente assiste o documentário, a gente percebe o quanto esse advogado foi importante, inclusive, para que a Monique falasse outras coisas no futuro. Sobre como, sabendo de como se proteger, ela conseguiu muitas vezes falar e assumir, confessar coisas que talvez as pessoas não teriam conseguido descobrir. Então mostra algumas coisas interessantes em relação a isso. Mas enfim, voltando, tava ali nas alegações finais, né? E antes de começar, tava rolando um boato de que quando o advogado dela fosse falar, né, fosse se levantar para falar, as famílias das vítimas iam colocar uma rosa nas fotos das vítimas na frente do júri e iam sair da sessão. E assim, ficou um climão, né? Porque isso não pode acontecer, você não pode fazer nenhum tipo de protesto, nenhum tipo de contato com o júri dessa forma, né? Enfim, você não pode acontecer esse tipo de coisa. Então, tava meio que um climão ali entre o tribunal e as famílias e os juízes, porque eles meio que estavam esperando para ver se ia ter alguma coisa, se ia ter que intervir e tal. E aí rolou uma conversa entre ambas as partes, e como advogado de defesa da Monique, ele queria só ter certeza de que ele ia conseguir fazer as alegações finais, sem ninguém tumultuar, sem nada, ele concordou que as pessoas levantassem e saíssem com as fotos das vítimas. Então, eles não entregariam até o júri, eles sairiam do tribunal, cada um carregando a foto das vítimas, e a imprensa, obviamente, pegaria essa cena. Inclusive, essa cena aparece no documentário, isso realmente aconteceu. Assim que ele levantou para falar, as famílias das vítimas saíram com as fotos de seus filhos, suas filhas, suas sobrinhas, netas, enfim, pessoas que foram vítimas desse casal, desses crimes, e puderam falar um pouco para a imprensa das suas opiniões e tudo mais. Então esse foi o protesto da família, a mensagem que eles queriam passar, né? Que a Monique deveria ser punida igual o Fourniret. E aí rolaram as alegações finais, o advogado disse que acreditava que precisava distinguir os crimes, que tinha uma diferença entre ser um assassino e ser cúmplice de um assassinato, e que a Monique não deveria pegar a pena máxima. No dia seguinte, saiu o veredito. Michel Fourniret foi considerado culpado de estuprar e matar 7 meninas e mulheres durante 2 décadas. Ambos foram condenados à prisão perpétua, mas ele recebeu a pena máxima, ou seja, sem liberdade condicional. E a Monique pode pedir liberdade condicional após 28 anos presa. No fim, então, o tribunal fez uma distinção entre os dois, né, embora tenha dado perpétua para ambos. A família das vítimas não concordou com isso, né? Eles queriam que ela tivesse recebido a pena máxima também. Mas enfim, a sentença saiu, eles continuaram presos e pouco depois eles se divorciaram. Um ex-colega de cela do Fourniret conheceu ele lá em 1984 e disse que ele tinha, né, sido amigo, que eles meio que se confiavam um no outro. E quando ele ficou sabendo da prisão, né, em 2008, ele escreveu uma carta enorme para o Fourniret, falando para ele assumir tudo que ele fez, né, para ele não esconder nada. E o Fourniret não só respondeu com detalhes sórdidos dos crimes que ele tinha cometido, como ele fez uma lista de vítimas. Em algumas ele pôs o nome e outras ele escreveu assim: linhas vazias para a polícia preencher. E a lista ia do número 9 até o 35. Como se ainda tivessem 24 vítimas que a polícia desconhecia. Aí, obviamente, que esse ex-colega levou para a polícia essa carta e para os investigadores aquilo foi o início de uma nova investigação. Afinal de contas, ele estava dizendo que ainda tinham 24 vítimas. Nessa época, o Fourniret não falava nada. Interrogatório, nem nada.
Então, a polícia resolveu mais uma vez ir atrás da Monique, só que ela também não quis falar. 7 anos depois, em 2015, uma colega de cela da Monique Olivier procurou a polícia e disse que ela tinha comentado sobre uma vítima. E essa colega de cela da Monique tinha assistido na TV o pai de uma garotinha que tinha desaparecido, que se chamava Estelle Monzan. E esse pai, ele estava suplicando por informações. Eu cito esse caso lá no início do episódio da menina de 9 anos que saiu do colégio e nunca mais foi vista. Que geralmente ela saía às 6 da tarde, que até uma amiga dela depois falou que um cara tinha abordado ela em dezembro e aí fizeram um retrato falado, mas que nunca tinha dado em nada, né? Esse era um caso de desaparecimento que a polícia até teve uma desconfiança que o Fourniret estava envolvido quando ele foi preso, porque a menina tinha sido sequestrada 5 meses antes dele ser preso. Então, quando teve a prisão dele, logo em 2003, a polícia foi atrás para ver se ele estava ligado a esse crime. Só que ele tinha um álibi, uma ligação de telefone fixo feito para o primeiro filho do primeiro casamento dele. E era aniversário do garoto naquele dia. E pelo que eles rastrearam, não tinha como o Fourniret fazer essa ligação às 8 horas da noite, na cidade que ele morava, né? E ter sequestrado a garota depois das 6 da tarde, sendo que as duas cidades ficavam numa distância de 250 quilômetros. Então, na época, a polícia descartou Michel Fourniret, mas continuaram investigando. Então, em 2015, 12 anos depois do Michel Fourniret ser preso e da polícia descartá-lo, né, por conta desse álibi aí, essa colega viu na TV e ela resolve puxar assunto com a Monique para ver se ela descobria algo. E aí a Monique falou que esse era um caso que ela tinha servido de álibi pro Michel Fourniret, pro marido dela. Que ele tinha dito para ela que ele tinha 2 meninas em vista, numa cidade ali perto, que ele ia escolher qual das duas que ele ia sequestrar, e ele pediu para que ela ligasse para o filho dele num certo horário, caso ele não chegasse em casa, porque ela ia ser o álibi dele. Ou seja, tinha sido ela o tempo todo que fez a ligação para o filho. E ela estava ali contando, anos depois, sem emoção nenhuma, para a colega de cela. Então a Milica, essa colega de cela, vai até a polícia e conta o que tinha rolado, né? Conta tudo que ela confessou e tudo mais. E aí, no fim de 2020, eles fazem uma reconstituição desse caso. E mais uma vez o casal se encontra ao ar livre. E nesse momento, o Fourniret tinha confessado que tinha matado mesmo essa garota. Mas ele não se lembrava onde era. Eles ficaram andando, a polícia escavou algumas coisas, mas ele não conseguia se lembrar, ele não falava nada e a polícia não conseguiu encontrar o corpo dela. Em 2010, surgiu um outro caso que também não tinha dado em nada. Era o caso da Joanna Parrish, a professora de inglês britânica que desconfiavam que era o Fourniret, né, mas eles não tinham provas. E lembra que o corpo dela até foi encontrado depois, só que aí a polícia disse para os pais dela não fazer coletiva de imprensa, não falar nada, ficar esperando até que o assassino cometesse um crime de novo e eles prendessem ele. E aí décadas se passaram e nunca aconteceu nada e nunca prenderam ninguém. E aí os próprios pais queriam investigar isso. E aí logo que o Fourniret é preso, o policial vai atrás para tentar entender se ele estava envolvido com esse crime também. Mas ele nega e eles não conseguiram encontrar nada que ligasse os dois, então ficou por isso mesmo. Só que em 2010, a Monique deu várias declarações ligando o marido dela à morte da Joanna Parrish. Só que depois ela mesma retirou, dizendo que tinha feito sob coação da polícia. E o caso foi encerrado em 2011. Só que 7 anos depois, ele foi reaberto, porque finalmente o Michel Fourniret resolveu confessar o assassinato dela. Bom, agora a nossa história pula para 2021. E olha isso, gente, uma história que começa praticamente nos anos 80 e já está chegando nos dias de hoje. No dia 10 de maio de 2021, o Michel Fourniret morreu na penitenciária aos 79 anos. E a essa altura ele era condenado por 8 homicídios. 7 foram os primeiros que tinham rolado no julgamento. A 8ª vítima era Estelle Monzan,
que ele assumiu só em 2015, que eu acabei de contar. E uma nona vítima seria essa Joanna Parrish, que eu acabei de comentar. Só que, infelizmente, ele morreu antes do julgamento desse caso. Infelizmente, com a morte dele, muitos dos casos permaneceram sem solução. Até por esses que eu contei aqui, né? O caso da Joanna Parrish, que foi assassinada em 1990, e ele só assumiu em 2018. Quer dizer, são 28 anos depois. E o mesmo caso da Estelle Monzão, que ele acabou só assumindo em 2015. Então, assim, a julgar por como eles funcionavam, muito provavelmente a gente poderia ter outras informações se ele não tivesse morrido, né? Talvez ele tivesse confessado outros crimes que ele não chegou a confessar, ou até mesmo lembrar de lugares em que os corpos foram enterrados e tudo mais. Então, por conta da morte dele, qualquer informação que eles precisassem, eles recorriam a Monique. Só que ela não sabia de tudo, né? Porque ou ele não contava tudo pra ela, ou ela não estava em todos os momentos, então tinha muita coisa que ela não conseguia ajudar ou que ela não queria ajudar. Mas a galera ia pra cima, né? Tentar conseguir qualquer informação que fosse. Afinal de contas, muitas dessas lembranças que ela trouxe foram essenciais para encontrar essas garotas depois. E nessa época, em 2021, lá que ela tá presa, ela tem 72 anos. E ela decide falar mais uma vez. E mais uma vez, ela conta uma coisa chocante. Durante o sequestro da Estelle, a Monique sempre deixou claro que ela não sabia de nada. Ela sabia que ela tinha morrido, mas ela não sabia de nada. E dessa vez, ela contou a verdade, que o Michel Fourniret teve que trabalhar para não levantar nenhuma suspeita, para agir normal na sociedade, e ela ficou vigiando a garota. Ou seja, aquela história de que ela não sabia nada era tudo balela. Ela estava lá o tempo todo. Não só estava lá, como ela trancou a criança no quarto e não fez nada. Então, mais uma vez ela ajudou, mais uma vez ela participou e mais uma vez ela foi cúmplice. As buscas foram retomadas por conta dessas novas informações e a Monique até apontou o local que ela achava que a Estelle estava enterrada. Os investigadores disseram que ela amava essas saídas porque ela ficava ao ar livre e que ela até adotava umas posturas meio parecidas com o do marido dela, como se agora que ele tivesse morrido, ela tivesse tomado a forma dele, tivesse virado a personalidade dele, que era uma coisa bem doentia mesmo. Só que mais uma vez, ela fez todo mundo de palhaço e não apontou nada. Disse que tinha se confundido, que não sabia mais onde estava. E mais uma vez, eles não encontraram o corpo da Estelle Monzão. E vários dos investigadores sentiram que ela estava claramente manipulando eles, tentando tirar proveito da situação para sair, para passear. E era muito revoltante sentir que mesmo depois de todos aqueles anos, ela continuava sendo uma pessoa tão desprezível. E bom, chegamos em 2022. Numa conversa com o advogado, a Monique fala que ela só quer ficar em paz. Que ela tá triste porque a mídia diz que ela mente em relação a Estelle Monzão, que ela sabe sim onde os corpos estão, que ela só não quer falar. E os julgamentos continuam, por mais que o Michel Fournier já tenha morrido, ela ainda vai depor em 3 casos, que é o da Estelle Monzão, que a gente já comentou aqui, da Joanna Parrish, que a gente comentou aqui também, da professora britânica, e um novo caso que é da Mary Angela Domice. Essa Mary Angela é uma garota de 18 anos que desapareceu em 1998. E essas 3 mortes o Fourniret admitiu em 2018. Só que ele acabou morrendo antes de chegar ao julgamento. Então, era a Monique que ia agora prestar o depoimento e participar desses julgamentos. E olhando para trás, o que os investigadores e o promotor, tudo que eles dizem sobre esse caso é o arrependimento que eles têm de não ter conseguido ter encontrado mais corpos, de não ter conseguido identificar mais vítimas, porque claramente essas não foram as únicas vítimas do casal. A Monique continua presa e ela poderá pedir liberdade condicional em 2032, quando ela tiver 84 anos. E se você está perguntando o que aconteceu com o filho do casal, o Céline Fourniret se mudou, logo que ele ficou sabendo das atrocidades que os pais tinham cometido, dos crimes e toda a repercussão que teve, Ele se mudou de país e ele entrou para aquele serviço de proteção às vítimas e às testemunhas, Que você muda de identidade, você muda
Basicamente, você reseta a sua vida, né? Que é um serviço para realmente proteger as pessoas. Porque no fim, o filho deles também foi uma das vítimas do casal. O aviso no início desse episódio foi gravado pela Dani Mendonça, que é nossa apoiadora na Aurelo.